Olá pessoal, tudo bem? Alegria, estamos aqui junto. Estou com meu querido amigo, colega, advogado, professor, que eu sempre reitero isso. O único defeito dele é ser palmeirense, mas a gente desconta esse aspecto. E estamos aqui para conversar sobre um tema da maior importância. Vamos conversar, a base da discussão é conversar sobre a questão do artigo 139 do novo CPC, que conferiu poderes, digamos assim, instrutórios amplos ao juiz. Eu diria até não só instrutórios, mas poderes amplos de punição mesmo, né? de restrição de direitos. Então nós vamos ver, estamos no olho do furacão aí de uma polêmica grande, que é a questão da restrição do uso de CNH, Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículos, e também o passaporte de devedores. Será que o juiz pode fazer isso? Será que existem limites para a atuação do juiz? Será que nós estamos vivendo, como diz o meu querido amigo Pedro Estevão Serrano, estamos vivendo tempos de estado de exceção? Então eu já vou esclarecer aqui que é o seguinte, nós vamos conversar já com o Papini que é doutor nessa parte de processo civil, ele vai analisar mais claramente essa questão do 139. Eu vou fazer aqui, vou desempenhar um papel pela minha base constitucional, de analisar quais são os limites da atuação do juiz, se o Estado de Direito pode estar sob risco nessa situação específica, e vamos trocando ideias em relação a isso. Você fica aí liberado para se manifestar, entrar com seus comentários, fazer perguntas, para a gente poder trocar impressões aí, tá bom? Sinta-se à vontade. Papini, bom dia, vamos lá. Primeiro eu vou começar, né? Apresentar Antônio Minotto, Paulo Papini, isso. Sou eu, tá? Na verdade, oficialmente, meu doutorado é em constitucional, tá? Ah, bom. Eu sou um invasor da área, mas eu sou constitucionalista. Mas meu doutorado é constitucional. Até porque hoje em dia, né, a constitucionalização do processo é uma realidade, né? Então, tá certo. Então, para a gente ir direto ao ponto dessa questão, eu queria falar do habeas corpus 97876, que foi divulgado pela imprensa que o STJ teria permitido a suspensão, com base no artigo 139, inciso 4 do CPC, de CNH e passaportes de devedores. A questão é, de CNH, do passaporte não, só da CNH. A questão é, Minotto, será que é cabível essa suspensão? Então, aí eu acho o seguinte, vamos voltar um pouco à fita, eu sempre gosto de começar pela base, né? Já sempre lembro aquela questão do constitucional. Tem um autor, Mauro Capelletti, ele tem uma frase, ele estuda muito a questão do juiz, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, prezados amigos, o Papini, que é o seguinte, ele diz assim, ó, o juiz é livre dentro da sua cela. Aí você fala assim, pô, não faz o menor sentido essa frase, como assim o cara é livre dentro da cela? Para quem é do direito faz bastante sentido. Porque o juiz ele é livre para fazer tudo aquilo que aquela limitação da cela permitir. Então o que a gente fala em direito administrativo e constitucional, que é a moldura, né? Os limites da atuação do juiz. O juiz pode muita coisa, mas dentro daqueles limites. Então a nossa discussão aqui, que você está trazendo, que eu acho bem importante, é quando o juiz faz isso, ele está dentro da moldura ou não? E é uma questão polêmica, porque um juiz vai poder dizer, olha, Minotto, o Papini, é o seguinte, ele está dentro da moldura porque está previsto no novo CPC, mas não está previsto que ele pode fazer esse tipo de ação, suspender CNH e suspender passaporte. Está dizendo que ele pode tomar medidas coercitivas, ok. E como é que nós vamos medir essa limitação? Então, me parece que essa discussão inicial é importante, nós vamos chegar lá no novo CPC, claro que sim, mas essa discussão inicial, que seria uma discussão até de teoria do direito, né? Uma discussão até relacionada vamos dizer assim, ao IED, né? É uma matéria inicial. Você abordou um ponto interessante, Milton, que na verdade, outro dia, teve um deputado, Raul, Luiz Carlos Raul, se não me engano, do PSDB, que ele só comentou essa decisão do STJ na tribuna, tá? Da Câmara. Quer dizer, eu não sei hoje se é bom ou ruim um deputado falar bem de uma tese que a gente defende, né? Mas é verdade, sim, ele comentou a decisão do STJ na Câmara, tá? E ele faz uma observação que eu já havia feito. Hoje, se prevalecer essa tese da possibilidade da suspensão do CNH, a gente tem a seguinte situação. Se eu lhe atropelar e lhe matar, num homicídio culposo de trânsito,
A pena máxima imposta para mim, se não me falha a memória, pena máxima de suspensão de carteira de motorista, é de 2 ou 3 anos. Ficar sem a carteira. O tempo máximo de suspensão de CNH, em razão de um homicídio culposo no trânsito, é 2 ou 3 anos. Todavia, sua família vai ajudar uma ação contra mim, etc., para pedir perdas e danos, dando morada no material. E a teor de algumas decisões, inclusive a decisão do Foro de Pinheiros, que a gente derrubou no HC, essa suspensão pode ser indefinida. Quer dizer, a pena de um processo civil será mais grave do que a pena criminal para aquele mesmo fato. É interessante você ter destacado isso, porque realmente, se vocês pararem para pensar, é uma incoerência o que o Papini está destacando, porque você vai ter uma situação mais gravosa do que se fosse no cometimento de um homicídio, que me parece uma situação bem mais grave do que a pessoa simplesmente está devendo. Porque vamos lembrar isso, né? Nós estamos falando de suspensão de CNH, estamos falando de suspensão de passaporte, de devedor que tem lá uma dívida civil. O cara está devendo para um banco, fez uma confissão de dívida, não pagou, afirmou uma nota promissória, não pagou, emitiu um cheque, não pagou, uma letra de câmbio. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que cometeu um crime infamante, um crime grave, um crime hediondo, seja o que for. Realmente, a meu juízo, preocupa um pouco essa visão, vamos dizer assim, poderíamos até colocar, vou até ser benevolente com os que defendem a teoria, né? Essa visão de ultra-eficiência da prestação jurisdicional. Né? Essa coisa de você que, não, vamos tirar os obstáculos do caminho aí para a gente obter a máxima efetividade. Mas numa situação como essa, me parece claro que está havendo um excesso, na minha visão. Você está destacando um aspecto que para mim já ficou claro que há um excesso. E tem acho que tem uma coisa interessante quando se criou essa tese, que na verdade, o artigo 139 do inciso 4 do novo CPC, se a gente for falar, bom, a lei permite ao magistrado fazer tudo que estiver a seu alcance. O artigo 5º e 635 da Constituição diz o quê? Né? Que o juiz também pode praticar tudo que estiver a seu alcance. A lei não afastará do judiciário lesão, ameaça direito. Se a gente for por essa linha argumentativa, pelo menos desde a Constituição, eu fiz essa análise, tá? Eu procurei levantar nas constituições anteriores, desde a Constituição de 46, pelo menos, você tem esse artigo 5º e 635 da Constituição de 88. Tá? Mas tem um ponto aí que eu queria levantar, que eu acho importante. Quando criou-se essa teoria da ultra-efetividade do Poder Judicial para massacrar o devedor, para tomar bem, passaporte, CNH, determinar suspensão de WhatsApp, determinar corte de fornecimento de energia elétrica de uma prestadora de serviço público na Bahia, dentre outras, eu acho que a ideia da doutrina, Fernando Gajardoni, Luiz Delori e outros, era aquela situação excepcionalíssima, costumo falar, do devedor de um crédito trabalhista que está passeando de Maserati na Riviera Francesa. Uma coisa assintosa, né? Enquanto o seu empregado não tem R$200 para pagar o gás. Tá? A ideia é essa. O problema, e daí a gente volta à frase de Karl Marx, né, que o caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. Eu fiz uma análise de quase 1000 acordos sobre esse tema, e eu já falei sobre isso, acho que até no vídeo anterior aqui do meu canal, sobre esse tema. Comarca de Arthur Nogueira. O magistrado daquela comarca, não sei se ainda o faz, mas ele determinava a suspensão de CNH e passaporte de devedor de IPTU em execução fiscal. É porque, assim, tem uma coisa também, Papini, que eu acho que é importante, nós que estamos no direito, você atua muito no contencioso, eu também, para a gente, de repente, é um arroz com feijão. Mas deixa eu só ponderar uma coisa. Aliás, queria saudar aí o meu querido amigo Darley, que entrou, a Silvia, minha irmã também está aí, sejam bem-vindos. Mas o que a gente coloca é o seguinte, veja, ninguém está querendo aqui dar proteção ao devedor, não é isso, que o devedor tenha fique isento das suas obrigações, não é isso. Mas veja, nós tivemos toda uma evolução dentro do direito, por exemplo, antigamente, na Roma antiga, nós estamos falando de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, que é a chamada Roma arcaica.
Nós tínhamos um instituto que era o Nexum. O Nexum permitia que o corpo do devedor fosse entregue ao credor. De uma certa maneira, me entendam bem, tá? Para não achar que eu estou falando que é a mesma coisa que está acontecendo agora. Não é a mesma coisa, mas de uma certa maneira você está pegando algo que é muito importante para qualquer pessoa. Vamos esquecer que a pessoa é devedora. Para uma pessoa, é importante ela ter uma CNH, que ela possa usar, que ela tenha um passaporte, que ela possa viajar, eventualmente ela tenha um serviço fora do país. E você restringe tudo isso porque ela tem uma dívida. Ela não consegue fazer mais nada por conta de uma dívida que ela tem. Me faz lembrar, até, você deve lembrar disso, no comecinho, quando tinha aquela história de você fazer penhora online, que é perfeitamente legal, mas tinha cartórios que faziam o bloqueio do CPF. Não entenderam o que era penhora online. Não ia lá para penhorar aplicações do devedor bancárias, que hoje está tratado no novo CPC, sacramentado na jurisprudência. Fazer bloqueio de CPF. Bloqueio de CPF é uma coisa totalmente diferente. Você não pode fazer nada, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, participar de um concurso. Eu acho que você começa a desbordar. Então é assim. E tem gente que ainda fala assim, eu já vi gente falando, mas isso é muito simples de resolver, vai lá e paga. Não, tudo bem, mas às vezes a pessoa, por exemplo, montou um negócio, o negócio não deu certo. Não é que não deu certo porque ela foi maliciosa, deu golpe, qualquer coisa. Não deu certo, as coisas podem não dar certo. Casamento não dá certo. Por que não pode montar um negócio e o negócio não funcionar? Então a pessoa vai lá, não deu certo o negócio, e aí vem essa interpretação que praticamente amarra vamos dizer assim, uma bola de ferro no pé do cara e fala, você vai ter que cumprir de qualquer maneira, né, essa situação. E na verdade ele ficou devedor de boa fé. Tem que pagar, não estou dizendo que não tem que pagar, mas tem que pagar sendo respeitada a dignidade dele como pessoa, como qualquer pessoa. Não é porque ele se tornou devedor que ele perdeu isso. Eu acho que isso que é importante pontuar. Nós precisamos preservar essa dignidade. Então, às vezes, o profissional do direito, advogado especialmente como nós, como eu e o Papini, acaba passa uma imagem assim um pouco de que a gente é leniente com o devedor, que a gente quer passar a mão na cabeça do criminoso, mas não é isso. Hoje é o João, amanhã é o José, depois é você. Então, assim, as garantias que eu quero para o cara hoje, eu quero para você também, quero para mim, quero para o Papini, quero para todo mundo. Quer dizer, nenhum de nós, você vai ficar numa posição de dizer, eu nunca vou ficar numa situação de dever e não conseguir pagar. Pode acontecer. Eu vou fazer uma observação aqui. Andrade Neto era o desembargador da 30ª Câmara. Do primeiro caso que a gente defendeu do Brasil, de suspensão, que a gente ganhou por 2-1, o voto divergente foi da desembargadora Lucila Toledo, e a gente ganhou com o voto do desembargador Andrade Neto e o Marcos Ramos, do terceiro juiz. Tá? E teve uma questão interessante aí, que era... Pode falar. A desembargadora Lucila, ela fez aquela argumentação moral, né? Porque o devedor é um sacana, etc. Não com essas palavras, tal. Então ele merece sofrer essa punição, etc, etc, etc. O desembargador Andrade Neto fez uma colocação perfeita. Ele pegou, claro, ele fez uma metáfora, não entendam isso de uma forma literal. Mas ele virou, o Mário estava junto comigo no dia, que está ajudando a gente com a parte técnica, ele virou para a desembargadora e falou, doutor Lucila, vou explicar uma coisa. Maria Lúcia Pisotti, fez uma câmera, Maria Lúcia Pisotti. Ele virou e falou, doutora, eu vou explicar uma coisa. O judiciário existe, a justiça existe para proteger bandido. O cara sério não tem problema com a justiça. Isso é uma metáfora, claro, não é? Uma visão... Tem gente séria, obviamente que tem. Gente. Mas ele falou uma metáfora, não entendo isso de uma forma literal, não foi isso que ele quis dizer. Mas assim, o que ele quis dizer é, todo mundo tem direito a um devido processo legal, que cor, um certo rito, etc. E agora você está falando de dívida, o sujeito monta uma empresa, e eu vivo falando isso para alunos meus da SB de Campinas, um abraço para eles, quem estiver assistindo, o Dr. Júlio Ballerini, que confia no meu trabalho, na DSB também. Eu costumo falar para eles o seguinte, se a gente fizer uma fórmula, um cálculo de juros compostos, tá? Se você pegar 10 mil reais, já fiz essa conta várias vezes, emprestado do Banco Itaú, uma taxa não muito razoável, de 7% ao mês, tiver algum problema com sua empresa e não conseguir pagar, em 48 meses,
você está devendo alguma coisa perto de 500 mil reais, é perto de 497 mil e uns quebrados. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um sistema jurídico que a gente tem no Brasil que permite a cobrança de juros compostos. Quer falar mais? Vou falar uma coisa pior ainda. Isso daí a gente tem que estender um pouquinho esse assunto. O tema da conversa não é esse. O Brasil, infelizmente, não tem uma legislação que proteja o investidor anjo, o investidor de uma empresa, como tem nos Estados Unidos, tá? Por isso que aqui não vai ter uma Microsoft nunca, não vai ter um Facebook nunca, provavelmente. Então, assim, se o Dr. Antônio Minotto ganhar uma fortuna de honorários e alguém bolar o Facebook brasileiro, ele poderia pegar e falar, pô, eu vou investir 2 milhões de reais nessa empresa, porque o único risco que eu corro são os meus 2 milhões de reais, que já é um risco enorme. Só que não, no sistema brasileiro, legal, judicial, principalmente quando a gente fala de direitos trabalhistas, o investidor de uma empresa, o sócio investidor, o sócio meramente investidor, ele pode correr o risco de perder o capital investido e ainda tornar-se devedor do crédito trabalhista. E um dia acordar com uma CNH suspensa, acordar com um passaporte suspenso. É disso que a gente está falando. Vamos lá, Minotto. Não, mas sintetizou bem, eu acho que é isso. A gente não está aqui, eu quero deixar claro isso ainda, não é aqui fazer linha de defesa de devedor, imagina. Até porque no meu escritório eu atendo o credor, atendo o devedor, e claro que como você usou um exemplo agora há pouco, que é verdade. Você também se deparar com um devedor que fica à larga, né? Ou publicamente demonstrando sinais de riqueza, sinais de ou que pelo menos está bem de vida, então o sujeito está viajando, muitas vezes para o exterior, e comprando carro, e casa, e não sei mais o que, e vai foto no clube, e vai para não sei para onde, resorts e tal. Claro, isso é uma coisa assintosa. Aí você vai estar trabalhando com outro sinal, com a indignidade do credor, que está sendo. Você está tratando o credor de uma maneira indigna. Muitas vezes um credor de verba alimentar, ou muitas vezes um credor, mesmo que não seja verba alimentar, uma pequena empresa, que imagina, o cara tem lá uma pequena empresa que fornece para uma grande empresa e essa grande empresa não paga. É difícil, às vezes é uma empresa familiar essa empresa pequena, o cara não tem capital, ele depende daquilo, as vendas dele não tem um capital de giro para fazer aquilo, ele não consegue, não tem fôlego para segurar. Aquilo vai atingir a dignidade dele como credor. Não estou dizendo que não, claro que sim. Só que no meio dessa história, nós temos que achar um equilíbrio para a gente conduzir isso. Nós temos que achar uma maneira de conduzir isso de uma maneira equilibrada. Vamos proteger o direito de todos, o credor tem o seu direito, o devedor também tem o seu direito, tratar tudo dentro de uma regra do jogo. O que, na verdade, vamos aproveitar agora a ocasião que está tendo Copa do Mundo, né? Então, assim, a disputa dentro do campo vai ter que existir. Vamos imaginar um jogo, né, fictício, credor contra devedor. Não tem problema. É bem parecido, na verdade, se pensar um processo judicial, ele tem um pouco a ver com isso. Tem até um juiz, né, lá de Santa Catarina, Alexandre Moraes da Rosa, figura querida, ele defende muito a teoria dos jogos, né? Que é preciso jogar. E é um grande juiz. Então, a figura, a metáfora do jogo não está errada. Mas veja, no jogo, pode dedo no olho? Pode canelada? Pode carrinho por trás? Não pode. Nada disso que eu estou mencionando pode. Pode fazer gol com a mão? Não pode. Calamandrei já falava isso, né? Calamandrei falava que o processo é um jogo onde a astúcia é permitida, mas não a trapaça. Exato. Boa lembrança. Dele, que ele é meu processualista preferido. Até você lembrou agora você falou essa frase, e o Calamandrei dizia que num processo, se tiver 2 bons advogados, o juiz tem um trabalho muito facilitado, porque os 2 vão trazer os melhores argumentos para cada tese, teses contrárias. Essa tese muito boa, no caso devedor, no credor, teses muito boas que se opõem, o trabalho do juiz fica facilitado. Mas, enfim, o ponto aqui que eu quero destacar é isso que nós estamos conversando. Antes de abordar a parte processual, eu queria fazer mais uma observação também. Daí é uma questão de cultura dos advogados, de cultura até dos empresários também, tá? Vamos analisar, por exemplo, esse caso que a gente defendeu no escritório, que era um devedor de uma dívida locatícia. Parece que o rapaz tinha uma concessionária, ele tinha uma concessionária de veículos, um aluguel muito caro. Por algum motivo a empresa dele quebrou e ele não pôde pagar
a locação e os encargos. Ele perdeu o imóvel, que não era bem de família, ele era fiador da própria empresa, ele perdeu um imóvel que não era bem de família, e mesmo assim ficou devendo dinheiro. Qual que é a questão? Se você aluga um imóvel cujo valor de locação é de 50 mil reais por mês, você tem que fazer uma previsão mais ou menos o seguinte: quanto tempo demora o processo de despejo? Quanto tempo essa pessoa pode ficar no imóvel até ela ser efetivamente despejada? Então, eu preciso de um locador, de um fiador, que tenha um imóvel que supra eventual inadimplência. Isso significa contratar advogado, gastar uma quantia relativamente alta com advogado, fazer um contrato preventivo. O que não pode acontecer, e o que acontece normalmente no Brasil, a pessoa fazer um contrato nas coxas, tá? Pega o advogado recém-formado, nada contra os recém-formados, tá? Mas a pessoa faz o contrato nas coxas, de valores muito altos, e depois, quando algo dá errado, essa pessoa bate na porta do judiciário e fala: puxa vida, olha, eu não consigo cobrar a pessoa, dá para quebrar a perna dele, suspender o passaporte, martelar o joelho. Sistema mafioso. Não, né? Porque, assim, num conceito filosófico de fazer justiça, num conceito filosófico do fazer justiça, traficante de favela também faz justiça. Também faz justiça. Eles protegem a comunidade, não sabem. Dizem que em favela, marido não bate mulher, por exemplo. Mas aí já não é justiça, é justiçamento. Né? Sim, mas a gente está falando num conceito filosófico de direito. Tá. Existe ali um direito natural acontecendo. Um elemento de justiça. Tá. Né? Então, assim, a gente tem uma sociedade que é pautada por leis. As coisas podem ser feitas com base na lei. Né? Mas é o que você está falando, senão, assim, onde é que nós vamos parar com isso? E uma coisa importante que eu acho colocar, porque assim, as pessoas que podem ter formação jurídica ou não, né, que estão vendo a gente, que é o seguinte: veja, você pode conceder um direito por analogia, por interpretação, você pode ter uma hermenêutica que você desenvolve em relação a algo. Para quem não sabe, hermenêutica é a teoria da interpretação. Tá? Você pode ter uma interpretação no sentido de conceder um direito, mas você não pode interpretar para criar uma proibição ou uma restrição de direitos. Trocando em miúdos, para falar numa linguagem, espero que seja mais acessível. O juiz não pode impor uma restrição que não esteja prevista em lei. E aí alguém vai falar assim para mim: não, mas o Mioto está previsto no artigo 139 do novo CPC, que o juiz pode tomar medidas coercitivas. Sim, mas ele não está dizendo quais são. Você pode até criticar o artigo, ficou vago e tal, porque uma coisa é você permitir que o juiz tome medidas para alcançar uma determinada efetividade, mas voltamos no começo da conversa, dentro de parâmetros de razoabilidade. Porque assim, qual vai ser o limite do juiz? Onde é que nós vamos parar com isso? Enquanto está acontecendo com um cara que você não gosta, você acha bom. Claro, é lindo. Tá certo? Então está tomando o passaporte, a CNH do cara, o passaporte, aí o dia que chegar em você, como é que vai fazer? Né? Daqui a pouco está proibindo, como eu brinquei aqui com o papinho antes da gravação, vai proibir o cara de entrar no clube, não pode jogar tênis. Pô, você está devendo, como é que você vai jogar tênis? Pô, pegaram você entrando no cinema, não pode, pá, leva, mete no camburão. Você não vai ter limite para esse tipo de coisa. Então, assim, quando a gente trabalha com essa questão do sistema, da formalidade, não é para você ficar criando embaraço pura e simplesmente só, não é isso. É você fazer um negócio dentro da regra do jogo. E assim, tá daí uma análise mais técnica, para quem é advogado, que está vendo aqui o vídeo, a gente está falando de restrição de direitos fundamentais, proibição de direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, ir e vir, interpretação de direitos, interpretação de qualquer medida restritiva a direito fundamental tem que ser necessariamente o mais restritiva possível. Tá? E tem um detalhe importante: CPC se sobrepõe à Constituição? Não, tem que estar harmônico com a Constituição. Tem que estar harmônico com a Constituição. O Pacto de São José da Costa Rica, tá? Pode falar. Ele proíbe expressamente que qualquer país signatário do pacto, agora falando de passaporte, proíba a suspensão de CNH
e proíba que qualquer país signatário do pacto proíba os seus cidadãos nacionais de saírem do próprio país, salvo por motivo de processo criminal. E está no Pacto de São José da Costa Rica, que o STF entendeu que é uma norma infraconstitucional e supralegal. Não, e só para te lembrar o seguinte, o mesmo pacto que você está falando proíbe, por exemplo, prisão por dívida civil. Nós não estamos, né? Eu sei que CNH e passaporte não é a mesma coisa que prisão, tudo bem. Mas eu estou querendo destacar, dentro dessa linha que o Papini está colocando, que você, mais uma vez, desculpa a insistência, é a regra do jogo. Você não pode também, a pretexto de obter uma efetividade, você não tem limite nenhum para aquela atuação. Então vai lá o pacto e fala o seguinte, ó, você não pode prender o devedor por dívida civil, a não ser que seja dívida de alimentos. Ok, é a única exceção que você tem. Mas o cara está devendo para um banco, está devendo para um fornecedor, uma coisa qualquer. Também voltamos numa figura que o Papini colocou agora há pouco. Eu não quero correr esse risco. Primeiro que você fazer uma operação de crédito com alguém sem risco nenhum não existe. É muito difícil. Né? A não ser que você tenha garantia, e mesmo assim você tendo uma garantia, mesmo garantia real, é difícil. Às vezes você não consegue. Ou você pega uma garantia pessoal, um aval, uma fiança. Então não tem. Segunda coisa, se você quer minimizar seus riscos, você tem que ter uma atuação preventiva mais efetiva, melhor. É como o Papini destacou, fazer um bom contrato, você estar bem assessorado, investir um pouco nisso. E vamos ser bem sinceros, no Brasil especialmente, nós temos uma cultura de advocacia preventiva? Não tem. Eu tenho 20 anos de advocacia. Sabe quantas vezes eu fui consultado antes de uma pessoa comprar um imóvel? Uma vez. E a cliente era uruguaia, quer dizer, não era brasileira. Então, nós não temos essa cultura. Faz e depois vê o que acontece. É assim, faz, depois a gente vê o que acontece. Aí vai procurar o advogado. Aí você fala para o cara, escuta, mas você tem algum documento? Não, não tem nada. Ele assinou alguma coisa? Não, não assinou nada. Né? Vamos dizer assim, eu sempre brinco, né, falo isso, que é o cliente típico daquela ação que você sabe que vai ser difícil, é aquele cara que fala, não, sabe o que acontece, doutor? Eu emprestei um dinheiro para o meu cunhado, aí já dá até brutou, aí já você fala pronto. Né? O teu cunhado assinou uma promissória para você? Não. Fez uma confissão de dívida? Não. Não tem nada documentado. Você fala, como é que eu vou começar um negócio desse? Já começa a dificuldade aí. E aí, como o Papini também há pouco tempo destacou, aí você quer que se faça um milagre, que é absurdo, que a pessoa não paga, e não sei mais o que, tá bom, mas você também não tomou cautela nenhuma antes de fazer. Né? Você não teve nenhum cuidado prévio. Porque, repito, é uma operação como outra qualquer. Vai no banco e pede um dinheiro emprestado. Ele vai levantar a tua ficha. Quanto que você ganha por mês? Qual é a tua renda? Que você... eu quero, se for uma coisa vultosa, olha, eu vou querer garantia. Se for um empresário, vai ter que oferecer os recebíveis dele, as duplicatas dele que ele tem como credor. Se for, ou pode oferecer um penhor mercantil, um maquinário, ou vai oferecer uma hipoteca. Alguma garantia vai ter. Porque o que o banco quer fazer? Quer minimizar os riscos. E mesmo assim, às vezes não consegue receber. Então, as pessoas têm que aceitar um pouco isso também. Se calça antes para você minimizar, porque zerar não tem como. Você minimizar seus riscos que vêm depois. E repito, hoje eu estou meio repetitivo, né? Desculpa, viu? Mas é que assim a gente fica batendo na tecla de entender. Ninguém está aqui fazendo linha de defesa do devedor, que não vai pagar mesmo e tudo bem, e deixa para lá, nada disso. E também, por favor, não vamos entrar em nada de política, de lava-jato, não tem nada a ver com isso. A defesa é do Estado de Direito. Não tem nada a ver com isso, entendeu? É só o direito de defesa do cara, que também é um direito que tem que dialogar com outros códigos dentro do sistema. Também não pode ser, como alguns falam por aí, para entender essa coisa do direito de defesa como uma coisa assim, que está acima de absolutamente qualquer coisa que você possa conceber. Eu também acho um pouco complicado isso. Porque, por exemplo, o direito de receber também é um direito constitucional. O direito do credor também é constitucional. Ele tem que conviver com o direito de defesa do devedor. Tudo isso tem que conviver num ambiente de equilíbrio, num ambiente de respeito às leis, ao sistema jurídico normativo. Ambos têm a sua dignidade, tanto o credor quanto o devedor. Só isso. Só você ter um equilíbrio nisso. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma observação. Agora falando da parte de processo, tá? Da parte de processo civil mesmo. Eu sei que tem enunciado do Infam que diz o contrário, tem enunciado do CJF que diz o contrário.
Conselho de Justiça Federal, etc., Escola Nacional de Formação de Magistrados, mas, da parte processual, em execução de quantia certa, os meios executivos continuam, sim, típicos. Está no artigo 789 do Código de Processo Civil, está no artigo 391 do Código Civil. Essa tal atipicidade dos meios executivos é uma criação doutrinária Ou que seja, não existe. a execução ela é ortodoxa, não heterodoxa. Não dá para inventar moda. Senão tem quase 300 artigos do CPC para quê? No livro que fala de execução. Bastaria ter um artigo falando, olha, o juiz pode fazer o que ele bem entender. Pronto. Buscando efetividade. Verdade. Para que você ter 300 artigos que vão regulamentar como se deve processar a execução? É isso aí. Tá legal, meus amigos? Papini, vamos botar um ponto final? Vamos botar um ponto final. É isso aí, pessoal. Uma ponto e vírgula, na verdade, né? Deve continuar esse tema ainda. Pessoal, primeiramente, agradecer o pessoal da Abrajuc, quem nos acompanhou. Quero agradecer também o pessoal do Processo em Revista. Fizemos essa live conjunta e vamos repetir, acho que a experiência, porque, para meu ver, foi boa. E vamos em frente. Obrigado a todos pela atenção e tenham um bom restante de semana. Saúde, sucesso e alegria a todos. Até mais. A todos. Tchau, valeu.